de agora tratar da reconvenção. Quero lembrar os senhores, portanto, que dentro do tópico resposta do réu existe a contestação e a reconvenção. Os senhores vão se lembrar que eu disse que no Código de 73 eram 5 as espécies de resposta do réu e houve uma aglutinação desses 5 tudo dentro da contestação. Só que sobrevive o artigo 343, ele bravamente sobrevive e ele disciplina a reconvenção. Vou colocar ele aí para os senhores, um caput, 6 parágrafos, e nós vamos explicar. Não vou ler tudo agora não, mas é porque já trago de uma vez logo. Olha aqui. A contestação, meus amigos, contestação, que não é isso que nós estamos vendo, é que nós acabamos de ver há pouco tempo atrás. A contestação é a forma pelo qual o réu oferece a sua defesa. Já a reconvenção não é defesa, é ataque. Só que como é um ataque que responde a um ataque anterior, a gente pode chamar isso de contra-ataque. Então a contestação é a peça de defesa. A reconvenção é a peça de ataque. Contestação, defesa. Reconvenção, contra-ataque. Para ser mais técnico, não ficar falando contra-ataque. Afinal de contas, o que é a reconvenção? A reconvenção, meus amigos, não é nada mais, nada menos do que uma demanda proposta pelo réu em face do autor incidentalmente ao processo em curso. Então, aproveitando o processo que está em curso, qual é o processo que está em curso? É aquele na qual o autor vai a juízo em face do réu. Agora, nesse mesmo processo, nós passaremos a ter 2 demandas. O que eu falei ainda há pouco aqui? Quais são os elementos que identificam a ação? Partes, causa de pedir e pedido. Pedido da primeira demanda, que o réu seja condenado a pagar ao autor 100 mil reais pelo acidente de trânsito. É muito comum em acidente de trânsito. Pedido da segunda demanda que o réu propôs em face do autor. Que o autor seja condenado a restituir o réu quantia de, 20 mil reais. O primeiro processo, a primeira demanda no processo é do autor em face do réu. A segunda demanda, que vai aproveitar o mesmo processo, é do réu em face do autor. Nós veremos até ali nos parágrafos que pode ser o réu e mais alguém contra o autor e mais outro alguém. Por quê? Porque é uma outra demanda. Eu quero, por hora, ficar nesse aspecto mais introdutório. Já vamos aprofundar ali o dispositivo. Para que os senhores entendam e para que responda qualquer pergunta relacionada à reconvenção. Na reconvenção, pode ser feito tudo que se poderia fazer por meio de uma demanda autônoma. Você imagina um acidente de trânsito na qual o autor alegue que o réu provocou o acidente e o autor foi a juízo. Na visão do réu, é o contrário. Na visão do réu, quem é o responsável pelo acidente é o autor. O réu nem ia fazer nada. O réu ia deixar quieto, porque o réu não queria ir a juízo para ter que pegar o ressarcimento daquela quantia. Ele já desembolsou, já resolveu, já deu estresse lá com o autor no momento do acidente. Ele imagina que vai ter esse estresse em juízo, ele quer evitar esse estresse, e ele prefere morrer no prejuízo. Muito comum isso acontecer. Mas, o que ele pensa? Eu já não iria a juízo, eu já sofri o acidente, não dei causa, já sofri o prejuízo, não fui a juízo pleitear a reparação. Agora é demais esse cara vir a juízo para falar que a culpa é minha ainda. Então, já que eu não vou conseguir o que eu queria, que era a paz de espírito, e não ter que discutir isso em juízo, já que eu sou réu e ninguém é réu porque quer, eu recebi a citação, vou ter que me defender, se eu não falar nada eu vou ter um prejuízo, então já que eu vou me estressar para me defender, eu aproveito e me estresso para pedir. Então eu vou contestar na demanda dele, na qual ele pede lá
a indenização pelo prejuízo que ele teve no carro dele. Eu vou mostrar para o juiz que eu não tenho que pagar nada, que a culpa pelo acidente foi dele. E mais, já que eu estou aqui contestando, já que eu tive o trabalho de me defender, eu vou aproveitar e vou pedir para excelência. Aqui, como a culpa é dele, eu não tenho que pagar o prejuízo que ele teve. Mas ele tem que pagar o prejuízo que eu tive. Se o réu só se defende, ele recebe algum pichulé, alguma quantia. Vamos supor, o réu gastou 15 mil reais consertando o carro. O autor pediu 30 mil reais. Se eu me defendo como réu, dizendo que eu não quero pagar para ele os 30 mil, eu vou receber alguma coisa? Se o juiz julgar improcedente o pedido dele, originário dele, para que eu pague 30 mil para ele, pedido, 30 mil, sentença, julgo improcedente. O que eu ganhei nesse processo? Eu ganhei deixando de perder. Eu não vou ter que pagar nada para ele. Ah, mas excelência, e os 15 mil que eu... Ah, mas você pediu? E não pedi. Mas se você não pediu, peça numa demanda autônoma. Se você quer aproveitar o mesmo processo para não perder e também ganhar providência a seu favor, você tem que pedir. Lembra do princípio da congruência? Artigo 2º, inércia da jurisdição. Artigo 141, 492 do Código de Processo Civil, princípio da congruência. O juiz só pode julgar aquilo que é pedido. Na contestação, o que o réu quer é não perder, é não ser condenado. E isso é o máximo que ele ganha pela contestação. Mas professor, não tem como o cara já aproveitar aquele processo e botar lá, já que ele teve o trabalho de ir a juízo, já que ele teve que constituir advogado, já que ele teve que ir para a audiência, não é mais jogo ele já pedir logo também os 15 mil que ele tem direito? É, claro que é. Ele pode fazer isso? Pode fazer. Mas ele vai ter que fazer a tal da reconvenção. Artigo 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria. Conexa, olha a conexão ali. Essa conexão é até mais ampla do que a conexão do artigo 55. Conexa com a principal, ou com a ação principal, ou com o fundamento de defesa. Por que ela é mais ampla, essa conexão? Porque a conexão com a ação principal, causa de pedir ou pedido, é a conexão do artigo 55. Só que aqui no artigo 343 é um tipo especial de conexão, porque inclui também o fundamento de defesa. Eu não resisto, ela fica... Tá um frio em Friburgo. Fenomenal. E ela fica ali, me namorando, pedindo para vir aqui para aparecer. Não. É sim. Eu vou continuar a aula aqui com a minha digníssima auxiliar de palco, minha ajudante. Não sou sua auxiliar. Você é a professora substituta. Não sou. Você é a professora assistente. Você é a Não. tia Paula dos nossos camaradas lá, tá bom? Então vamos continuar aqui. No final você vai dar a sua aula, mas eu agora vou continuar aqui que eu tenho coisa para falar com eles, tá ok? Beleza? Isso pode ser? Você concorda? Então beleza. Então vamos lá, galera. Vamos continuar. O réu formula uma pretensão própria. Qual é a pretensão própria? Pedido de condenação do autor a favor dele, réu. Aproveitando o mesmo processo. Uma questão de economia processual, portanto. Um processo só, você resolve dois pedidos. Pedido do autor em face do réu, pedido do réu em face do autor. Ok? Veja, mas pelo 343 caput, isso se dá na contestação. Então, a reconvenção, quando proposta, quando oferecida, no mesmo processo em que também tem contestação, ela aproveita e vem dentro da contestação. Vejam a parte inicial do artigo 343, que vai prever lá, ó, na contestação. Agora, veja bem, se o réu não contestar, ele pode reconvir? A resposta é sim. Se ele, no mesmo prazo, 15 dias, resolve contestar é o quê? Fala defesa. Fala defesa. Não. Ué, você vai estar dando hora, você tem que falar. Fala defesa, não vou te botar pra fora. Defesa. Defesa. E a reconvenção é o quê? A reconvenção é contra-ataque. Se ele quer aproveitar e oferecer as duas atitudes, duas providências, ele faz tudo dentro da contestação. Mas se ele não quer se defender, vejam, não faz sentido, tá? Sejamos práticos.
O cara teve o trabalho de ir a juízo para aproveitar aquele processo e oferecer reconvenção. Por que que ele não ofereceria contestação? Uma pergunta que não quer calar e que não nos cabe aqui responder. O que nós temos que saber é que nós temos a previsão lá do parágrafo 6º. Isso é importante, tá, meus amigos? Pode parecer bobagem, mas isso cai. O réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação. Então, lá no 343 caput, começa na contestação. É porque o caput está pressupondo que o réu vai se defender e vai contra-atacar. É o mais lógico. Mas o parágrafo 6º, a última tinta que o código gasta sobre a reconvenção, ele lembra, o réu pode só reconvir. Então, a reconvenção não depende necessariamente... A reconvenção não depende necessariamente do oferecimento de defesa, da contestação. Então, o que nós temos de hipótese? O réu foi a juízo e ofereceu só contestação. Aonde que virá a contestação? Na contestação. O réu foi a juízo e ofereceu contestação e também reconvenção. Aonde que virão essas duas peças? Em uma só. Na contestação. Artigo 343, caput. O réu foi a juízo, não se defendeu, não contestou e ofereceu reconvenção. Aí, nesse caso, a reconvenção vem separado. O réu pode propor reconvenção, veja, propor, é uma demanda dele, réu, contra o autor. Pode propor reconvenção independentemente de contestação. Nós veremos, adiante, no momento próprio, que o réu que não contesta, a ausência de contestação, lá no artigo 344, a ausência de contestação gera a revelia. Revelia. Réu revel é o réu que não contesta. Mas é possível que o réu revel tenha respondido na modalidade reconvenção. Então esse é o fenômeno do réu revel reconvinte. É raro na prática de ver, mas é possível. Ok? Réu revel reconvinte. Em regra, ele vai reconvir na sua peça de defesa, mas não é uma obrigação, uma obrigatoriedade sine qua non. Ok? Bom, eu falei para vocês que a reconvenção é uma demanda incidental proposta pelo réu em face do autor, aproveitando o mesmo processo. Veja, num processo, esquece reconvenção. É possível, num processo qualquer, o fenômeno do litisconsórcio? Os senhores responderão, já tendo passado por TGP 2. Quer um pouquinho? Não? Os senhores responderão que sim, no processo pode ter. No processo pode ter litisconsórcio. Agora, na reconvenção pode ter litisconsórcio? O que eu disse que responderia a todas as perguntas? Na reconvenção, você pode fazer tudo o que se pode fazer no processo, numa demanda em separado. Porque a reconvenção é uma demanda do réu em face do autor, aproveitando o mesmo processo. Quer ver? Aquele exemplo lá, você imagina que naquele acidente de trânsito, que o réu tem absoluta certeza que não foi ele que deu causa, ele contestou, e ele move uma reconvenção em face do autor, pedindo a reparação do dano material que ele, réu, teve, não lembro, nós falamos que é 15 mil, os 15 mil que ele teve que desembolsar para consertar o carro dele, ele prova isso, mas ele formula também pedido de dano moral. É possível ter uma ampliação de objeto? Na demanda originária do autor em face do réu, era apenas dano material. Na reconvenção do réu em face do autor, nós podemos ter dano material mais dano moral? Você imagina que o autor ficou nervosinho na hora do acidente, saiu do carro e agrediu o réu, xingou. Não só o autor e a mulher do autor. Xingou o réu e a mulher do réu. Olha quanta informação nova. Nós podemos ter na reconvenção uma ampliação objetiva, um novo pedido. Não só dano material, como na demanda originária, mas também dano moral. Não só dano material na demanda originária, como dano moral. Ele inovou aquele pedido de dano moral. É possível? É possível. É uma demanda como outra qualquer. E é possível que o réu vá a juízo com a mulher dele, litisconsórcio ativo na reconvenção, e vá a juízo em face do autor e a mulher do autor,
litisconsórcio passivo na reconvenção? É possível? É possível. Você errou. É possível. Você pode fazer na reconvenção tudo aquilo que é possível se fazer numa demanda em apartado, numa demanda em separado. Quer ver? Parágrafo 3º e parágrafo 4º. Que papelão, hein? Bocejando aí, rapaz. Parágrafo 3º e parágrafo 4º do artigo 343. A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro. No meu exemplo ali, o autor e a mulher dele. A reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com o terceiro, o réu e a mulher dele. Então, demanda originária, autor em face do réu. Demanda reconvencional, réu mais um terceiro, que quando entra no processo deixa de ser terceiro, né? Então, réu e a mulher do réu, em face do autor e a mulher do autor. Possível? Plenamente possível. Ok? A demanda reconvencional, ela é uma demanda autônoma e independente em relação à demanda originária. De modo que ela não segue a sorte da demanda originária. Acabamos de falar aqui diversos pressupostos processuais que podem ensejar a extinção do processo. Você imagina que na demanda originária haja um vício de representação qualquer, que não tenha sido recolhido às custas, que o autor desista da demanda originária. O fato da demanda originária do autor em face do réu ser extinta sem resolução do mérito enseja necessariamente que você replique a mesma decisão de extinção na sua demanda reconvencional? A resposta é não. Tem um parágrafo que trata disso também, precisamente. É o parágrafo 2º do artigo 343. A desistência... Você quer sair ou quer ficar? Não, você tem que ser quanto? Você quer sair ou quer ficar? É bola ou búlica? Posso ficar. A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito lá na ação originária, na demanda originária, não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção. Por quê? Porque a reconvenção é uma demanda como outra qualquer, que o réu só move nesse mesmo processo para economia processual, para aproveitar um processo só para resolver duas demandas. Imaginem sempre se o réu só contesta na demanda do autor e ele propõe uma outra demanda em separado. Teria alguma dúvida sobre litisconsórcio? Teria alguma dúvida sobre ele pode pedir dano material e dano moral? Teria alguma dúvida que o que acontece no processo 1 não influencia no processo 2? Por isso que eu sempre começo dizendo que a reconvenção é uma demanda como outra qualquer, que só tem a peculiaridade de aproveitar o mesmo processo para se defender e contra-atacar. Ok? Agora vem a parte mais difícil. Está preparado para a parte mais difícil? Você estudou para poder passar para os alunos essa parte mais difícil? Não. Como é que nós vamos fazer então? Você não Não, você é professora. Você está aqui para falar. Então agora a Bia vai ensinar para vocês se existe a possibilidade de reconvenção da reconvenção. Pode falar. É possível a reconvenção da reconvenção? Você não sabe de nada? Então vamos lá. Aprende, porque você vai dar aula de processo civil. Não vou dar, eu te falei que Não? 3 vezes. Eu tinha entendido errado então. Então vamos lá. Olha aqui. No prazo da contestação, o réu reconviu. Então ele contestou e reconviu. Pouco importa também se ele contestou ou não. O que importa é que ele reconviu. O que nós vamos fazer com a reconvenção? O que é a reconvenção, afinal de contas? É uma demanda incidental proposta no mesmo processo incidental pelo réu em face do autor. Réu e mais terceiro, autor e mais terceiro, pouco importa, mas tem réu e tem autor. Então o que nós vamos fazer? Se o réu propôs uma demanda, será que o autor, na demanda reconvencional, na D2, demanda de baixo, tem direito ao contraditório? Evidentemente que tem. Parágrafo 1º. Proposta a reconvenção, o autor será intimado. Por que ele vai ser intimado? Porque ele já faz parte da relação jurídica processual. Não precisa citar. Mas se for o autor e um terceiro, aí você vai citar o terceiro e intimar o autor. Mas ali, autor. O autor vai ser intimado na pessoa do seu advogado. Para quê?
para apresentar resposta no prazo de 15 dias. Quais são as espécies de resposta? Contestação e reconvenção. Será que é possível que o autor, na reconvenção, é o autor reconvido, ele ofereça contestação à reconvenção do réu reconvinte? É possível. O réu, no nosso caso, foi a juízo em face do autor, pedindo dano material de 15 mil e pedindo dano moral de 100 mil reais. O réu vai se defender. O réu da demanda 2, né? O autor, que é o sujeito passivo na reconvenção, logo é o autor reconvido, ele vai se defender em 15 dias, vai oferecer resposta, para ser mais amplo. Vai oferecer resposta, pode se defender em 15 dias. Mas quais são as espécies de resposta? Contestação, não tem dúvida que ele pode contestar. Contestação ou, começa com termina com venção, vai reconvenção. Reconvenção. Ele pode oferecer reconvenção? No Código de 73, a resposta era expressa, no sentido de que sim, pode. No Código atual, veja, acabou os parágrafos. Nenhum parágrafo diz que ele pode reconvir. Mas, ao meu ver, está no parágrafo 1º. Ele tem 15 dias para responder. E as espécies de resposta são contestação e reconvenção. Essa resposta não convenceu a doutrina, que entendia de modo diverso. A doutrina que afirmava que não cabia a reconvenção da reconvenção não se contentava com essa resposta ali do parágrafo 1º. Agora olha a volta que nós temos que dar. Eu já mencionei com vocês o artigo 318, parágrafo... Vê se eles lembram do 318, parágrafo 1. Pergunta lá. Vocês lembram? Vocês lembram? Estão lembrando aí? 318, parágrafo único. O 318, parágrafo único, é o que defende... Está acabando. Essa é a última coisa. 318, parágrafo único, é o que defende a aplicação subsidiária do procedimento comum, que é regulado exaustivamente, é grande procedimento comum, aos procedimentos especiais. Então você aplica o procedimento comum aos procedimentos especiais de modo subsidiário, naquilo que não foi incompatível. Por quê? Porque lá no procedimento especial, o legislador só está preocupado em tratar aquilo que é diferente. Então aquilo que não for diferente, no procedimento especial você segue o procedimento comum. Muito bem, comum. Aí olha só, olha o 318, parágrafo único. Vejam agora o 702, parágrafo 6º. O 702, olha onde nós fomos, no 702. O 702 trata da ação monitória. E no procedimento especial, como a ação monitória o é, ação monitória é um tipo de procedimento especial que os senhores verão em processo civil 2. Faz um 2 aí, Zé Prego. Processo civil 2, vocês verão processo civil 2. Em processo civil 2, vocês verão os procedimentos especiais, dentre os quais a ação monitória. Olha o que está previsto no parágrafo 6º do artigo 702. Na ação monitória, admite-se a reconvenção. Ok, até aqui está igual. Sendo vedado o oferecimento de reconvenção à reconvenção. Então, olha só. Se o legislador precisou colocar um parágrafo lá no procedimento especial, e procedimento especial é aquele que é diferente do comum, ele só regulamenta lá o que é diferente. Se ele precisou dizer na ação monitória que lá na ação monitória não cabe reconvenção da reconvenção, isso significa dizer que no procedimento comum, faz um ok, cabe. Muito bem. No procedimento comum, cabe reconvenção da reconvenção. Só que nada é tão ruim que não possa piorar. Essa tal da reconvenção não costuma... Tá querendo acabar a aula, mané? A reconvenção da reconvenção não aparece assim. Reconvenção da reconvenção. Aparece pior. Aparece como reconvenciones. Não tem muito tempo, caiu numa prova da magistratura, não lembro agora qual é o estado, se no Código de 2015 é admitida a reconvécio reconvenções. E o que é reconvécio reconvenções? A tal da reconvenção da reconvenção. Então o autor vai a juízo em face do réu.
O réu propõe reconvenção em face do autor. Pode o autor propor uma outra reconvenção em face do réu? E aí ir reconvenção da reconvenção da reconvenção da reconvenção? Em tese, sim. Quem vai colocar um basta nisso é o juiz no caso concreto. Se o juiz achar que está confuso demais, um processo só com 3, 4, 5 demandas, o juiz pode falar, chega. Está mais atrapalhando que ajudando. Essa economia, né? Não tem economia porca também? Tá economizando o processo demais, está atrapalhando a compreensão da controvérsia, chega, mete o pé, vai propor em outro processo. Ok? Então, em regra, é admitida a reconvenção da reconvenção. O juiz é que verá no caso concreto se impede, porque está gerando confusão processual. Está satisfeita? Porque você fica rindo, rapaz. Você vai dar aula de processo civil. Você vai ler esses livros todos que estão aqui atrás. Vai dar aula de processo civil rindo? Não, porque eu não vou dar aula de processo civil. Você vai dar. Fala pra ela, pessoal. Ela não tem cara de professora de processo civil. Não. Ela não sabe, tadinha. Olha que cara que ela tem de professora de processo civil. Olha só. Beatriz, guardem esse nome. Professor. Oi? Ela vai dar aula de penal. De penal. Ó, guardem esse nome. Beatriz Vieira. Nunca mais vou dar Beatriz Vieira. Tá no caminho certinho. aula. Tá no caminho erradinho, né? Pessoal, é isso então. Com isso a gente matou, terminamos as respostas do réu. Próxima aula, revelia. Me ajuda, por favor, que eu tô cansado. Fala assim, galera, próxima aula, revelia. Galera, próxima aula resolvia. O quê? Revelia. 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 Revelia, galera. Então é isso. Já tá na hora de acabar, né? Tá na hora de acabar, né? Então é isso aí. Vai lá. Então tá, Eu vou boa acabar noite, aqui. boa noite. Boa noite a todos aí. Um abraço. Até que o remédio fez efeito, não doeu tanto a coluna, não. Vamos lá, vamos seguir. Um abraço. Até a próxima, meus amigos. Próxima aula, revelia.